Pronto. Boa tarde, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Vocês sabem que toda terça-feira eu tenho já essa nossa 66ª live nesses últimos meses. Aliás, eu me inspirei, eu vou contar agora uma coisa, já que nós estamos aqui, eu estou com a querida Luciana Castilon, e a Luciana, uma vez, ela começou a fazer lembra-se, Luciana, você foi só que ia diminuindo, 360, 359, 358, Tá e cada chegando lá. mês está chegando. E aí eu, parando nela, ainda falei com o Thiago, Thiago, eu queria fazer alguma coisa voltada para dar um recado, como a Luciana faz. Aí ele falou, vamos fazer semanalmente, que você não tem ainda punch para fazer muito tempo, ainda brincou comigo, né? Mas foi ótimo, então eu comecei isso daí. Então, toda terça-feira, às 17 horas, nós geralmente nos encontramos, Luciana, com o pessoal que está comigo aí, tantos amigos, para a gente conversar de algum tema básico, nada especial, alguma reflexão, alguma coisa que aconteça. E desde então, a coisa tem crescido de um lado muito bom, com os amigos principalmente, e a gente tem feito alguns papos com receito com algumas pessoas, como já foi com o próprio Luiz Fernando também, meu querido Luiz Fernando e outras pessoas. Ó, de cara, a gente já tem aqui alguns amigos maravilhosos, a presença já da Holândia Monte, uma querida voluntária de Amor Exigente, do Grupo Cidade de Amar. E olha quem nós temos aqui, a Aline Marques, lá de Belém do Pará também, do Amor Exigente, querida Aline. E como não podia ficar sem a nossa querida Tininha, que essa aí é a nossa guerreira do Amor Exigente também. Então, a gente tem feito essas lives toda terça-feira e quando tem alguma coisa especial, como é o caso com a sua presença, nós trabalha para um pouco mais tarde para que facilite as pessoas estarem presentes. E quando foi o caso dessa... Tudo começou, eu queria contar até para o pessoal que está aqui, num dia que eu tinha postado alguma coisa sobre o Era Uma Vez um Sonho, e a minha amada Luciana falou, precisamos fazer uma live falando sobre esse vídeo, porque esse filme que ele é espetacular. Então, aqui eu estou, eu queria apresentar a todos vocês a Luciana Castilon, uma tremenda voluntária do Amor Exigente, acima de tudo, mas uma grande profissional, que já esteve no Amor Exigente, no Congresso do Amor Exigente, fez palestras aqui para a gente no Brasil, e ela mora nos Estados Unidos, mas sempre que ela aparece por aqui, a gente já carrega ela e segura para alguma coisa. Hoje, no momento, ela está nos Estados Unidos, e é isso. Queria te dar esse boa noite, obrigado pela presença, e obrigado mais ainda pela ideia que você teve da gente discutir esse assunto como psicóloga, particularmente, além de voluntária. Tá certo. Você me ouve bem? Você acha que tá bom? Tá tudo ótimo. Tá tudo ok. ótimo. Então tá ótimo. Boa noite para você. Eu sou filha da Liane, que amava você muito, ama, e eu sei que você amava a mamãe também. Muito. E a Liane Castrilon é voluntária do Amor Exigente, e eu também sou, e também participo de grupos. Eu estou, como todos nós estamos, né, tanto dependentes como codependentes na jornada para uma sobriedade feliz, para uma sobriedade serena, para uma sobriedade lúcida e alerta, né? Então, esse filme, eu adoro, eu gosto muito de ouvir as falas do Ronaldo, que traz também muita sabedoria, porque não é só ser sóbrio, você tem que ser sábio também, né? Já... E hoje, eu imediatamente, assim, como ele é uma pessoa que tem uma conversa muito sábia e muito bem-humorada também, eu achei que seria legal nós conversarmos sobre esse filme, Era Uma Vez um Sonho, que nos ajuda a refletir sobre as dinâmicas psicológicas de um processo de adição, né? Nós não vamos contar o final do filme, né, Ronaldo? Ainda não. Nós convidamos você que está nos ouvindo, boa noite, que assista o filme, né? Se você não assistiu ainda, assista e depois você assiste a gente, né? É um filme que, em inglês, ele tem um título mais melancólico, que é como se fosse assim, um canto melancólico, que todos nós que viemos de famílias com dificuldades, nós temos uma certa melancolia, né?
Então, Era Uma Vez um Sonho fala disso. O sonho da família feliz, que não é a família desse filme, né? A história é a seguinte: é uma família do interior de um estado do sul dos Estados Unidos, um estado pobre, e nesse lugar existe muito o problema da dependência química, de várias maneiras, do crack, todo tipo de... tem muita droga, muita pobreza, muita tristeza, álcool. E aí, nesse lugar, tem uma família particularmente disfuncional, com uma história de avô dependente químico, avó codependente e mãe dependente química. É uma mãe que não tem mais o esposo, e ela tem 2 filhos, uma menina e um menino. Através de várias experiências, é um menino bom de coração, isso é muito claro no filme, ele acaba saindo daquele mundão e vai para uma das melhores faculdades dos Estados Unidos e para uma das melhores escolas de direito dos Estados Unidos, que aqui é a pós-graduação. Então, ele está para fazer a entrevista dele, para ele realmente se lançar como advogado nos Estados Unidos. Ele virou chique. E ele tem uma garota que ele namora. E no dia que ele vai para essa entrevista, ele recebe um telefonema, o passado chamando, a mãe dele recaiu, e a mãe dele teve uma overdose. E aí o sonho dele de ir embora, de fazer, de ser advogado, tudo ele é trazido de volta para aquele mundo da família dele. E aí ele vai ter que se defrontar com as suas memórias, que são muito fortes, né, Ronaldo? As memórias traumáticas dele, ele olha um lugar e aquilo acorda, quer dizer, toda pessoa que é dependente ou codependente tem uma história de trauma, e ele tem. E também tendo que lidar com os problemas de ter alguém com um problema de substância química na família, e um transtorno de personalidade que vem junto, né, uma comorbidade, né? E sendo essa pessoa a mãe dele, e ele está lá com ele e a irmã tentando lidar com esse problema, e esta mulher, a mãe, acaba com a raça dele, literalmente. É de cortar o coração o que acontece na relação entre os dois, como é difícil essa relação entre o pai dependente químico e seu filho. Normalmente a gente vê mais frequente o filho dependente químico, né? Mas nesse caso a dependência química está sendo mostrada na figura parental, na mãe. Então, é essa a história é essa. Então, a gente vai acompanhando para ver o que vai acontecer com esse garoto, se ele vai conseguir sair daquela situação, entrar na entrevista, retomar o curso da sua vida, ou se ele vai ser engolido pelo turbilhão da drogadição. Né? Então, é isso. Muito legal. Isso, inclusive, uma coisa que me chama a atenção, e é uma das coisas que a gente sempre fala no que tange à família, né? Ele é sempre, como você mesmo comentou agora há pouco, nós estávamos conversando, ele é jogado para baixo continuamente. E tem um momento que ele fala assim, eu tenho que ir lá, mas não sei se vai dar tempo de eu voltar, eu tenho que ir, eu não sei se eu vou conseguir. Ele estava sempre jogando contra, e aquela namorada dele sempre apoiando ele, quer dizer, esse lado do apoio também é um lado muito importante que a gente tem quando a gente passa pelo problema da codependência, e isso ele tem naquele vínculo com aquela menina, né? E era muito, muito maravilhoso, né? Então, isso foi uma das coisas que ele sabota, ele no correr do filme, ele não está preparado para receber tanto amor, tanto que ele dá umas patadas nela. Ele não está acostumado com o afeto incondicional. E isso é muito comum na gente. A gente, quando está passando por esse processo, a gente tem a preocupação que o processo não seja só de um afeto condicional, mas de pena. E essa sensação, às vezes, faz com que a gente crie uma barreira, achando que a gente está defendendo a pessoa e também não se expondo muito. E tanto é que, em um dado momento, bem lá para frente, ele, depois que ele conta tudo para ela, ele se coloca meio... Eu não quis te falar porque eu achei que fosse te perder, por exemplo. Então, a gente, dentro do processo da codependência, a gente tem essa proteção. A gente tenta sempre proteger a gente e ao outro
e no fim não protege ninguém, se expõe, é uma confusão só, né? É verdade. Eu não sei qual que é mais saudável. Aquele filho do cachaceiro que vomita, que grita, que a vila inteira sabe que ele é filho de uma pessoa com dependência química, ou o filho de um cocainômano que agride, que bate em todo mundo, ou que sabota, que irrita, mas que ninguém pode ficar sabendo porque ele é dono de uma loja, a mãe é da sociedade. Qual dos dois está mais doente? Né? É verdade, é verdade, é verdade. Quando você fala dessa tentativa de esconder, é porque dá a impressão que nós seremos menos amados se nós formos filhos ou esposo ou esposa de uma família onde existe a dependência química. Então, é um estigma, né? Então, você não consegue dizer, você pode ter um câncer de pele, você conta para todo mundo, ninguém liga. Agora, se você tiver uma mãe que não dorme sem Valium e que não está conseguindo mais limpar a casa porque ela é dependente de calmante, você não consegue dizer para a professora na escola, olha, eu não fiz a inscrição para o vestibular porque minha mãe dormiu. Você não consegue dizer, meu pai não veio na minha formatura porque meu pai bebeu e dirigiu e bateu o carro. A gente não conta, né? O segredo é muito ruim. Então, o segredo é, ele não conta para ela, né, que a mãe dele é uma pessoa com dependência química, e depois ele conta e ele é aceito, né? Agora, uma coisa que você falou agora há pouco também, eu acho legal trazer esse assunto, é que como ela começou, né, esse processo da dependência química, ou pelo menos como isso se torna aparente quando ela era enfermeira, né? Isso é muito legal. Isso é uma coisa que chama a atenção. Desculpa, Lu, que é o que a gente não fala muito, a gente não associa muito que a droga pode estar num ambiente protegido, até como é o caso dentro de um hospital, né? Porque foi ali que ela começa. A drogadição, ela é muito comum em profissional de saúde. Ela é muito comum em caminhoneiro. Você fala assim, um caminhoneiro que toma 5, 6 Bull por dia, ele está dependente, né? Uma pessoa que, por exemplo, no caso dela, e aí eu estava conversando com você, no Brasil estão começando a chegar os painkillers, né? Os analgésicos de alta potência, que são extremamente aditivos. A gente já tem no Brasil uma epidemia calma de dependência de calmantes, dos benzodiazepínicos. Muitas pessoas não sabem que isso é uma dependência química, mas né? Você não dorme se você não tomar um remédio, né? Então, você tem uma dependência, você vai tomando cada vez mais, quando de repente você está tomando, nossa, o que aconteceu? Mas é permitido, é prescrito. E os opiatos, que são esses analgésicos muito potentes, eles não eram quase vendidos no Brasil. E agora eles estão começando a ser vendidos. E é exatamente o que acontece com ela. Ela rouba os analgésicos dos pacientes, começa a tomar, e quando ela finalmente perde o emprego por conta da dificuldade dela de comportamento, que é isso que a droga vai fazer. A droga vai acelerar os seus processos mentais para você lidar com as dificuldades do dia a dia. A vida normal é difícil para aquela pessoa que acaba seguindo o caminho da drogadição, justamente porque é uma pessoa sem recursos para lidar com os desafios da vida normal, né? Então, você começa e conseguindo sobreviver e dar conta do seu recado utilizando essas substâncias. Só que daí você vai perder tudo. E quando ela perde o emprego, aí é uma decadência, que não é que você vai buscar droga forte, é que você não tem mais dinheiro para bancar a droga segura. Então, você vai cair na heroína, você vai cair na pasta suja, você vai cair no crack. Então, é porque é mais barato. Tenta comprar uma pílula de Oxycontin, é caro. Você vai comprar uma pedra mais barato, agora você pode morrer com mais facilidade. Então, essa degradação aparece nela, né? Na escala dela, né? E, infelizmente, ela já tinha, desde o início, né, uma situação muito complicada, que ela era uma mulher com dificuldade de se relacionar. Ela já tinha emocionalmente algumas fragilidades. E quando a drogadição entra na vida dela, aí ela faz coisas com o filho que
o dependente químico faz com os pais, com a esposa, com os amigos. A primeira coisa que ele consegue fazer com muita facilidade é fazer a pessoa se sentir culpada. E ele pergunta para a mãe: mãe, foi alguma coisa que eu fiz? E ele era novo, né? Ele era novo, quer dizer, essa sensação que ele tinha já era uma coisa que vinha desde garoto, né? Ela mexia com ele desde... Isso é uma coisa que eu falo, eu falo sempre em todas as palestras que eu faço do amor exigente. Se você está com um dependente químico na sua casa, que é pai ou mãe dos seus filhos, a primeira meta que você tem é ser financeiramente autossuficiente. Não é a recuperação da pessoa, é você ter dinheiro para sair no momento em que você precisa proteger seus filhos. Quem não protege os seus filhos não consegue cuidar do dependente químico. Porque no momento em que você fala, ah, mas ele é o pai, e esse pai está traumatizando os seus filhos, que vai ficar para sempre. Tanto que esse filme, ele aparece todas as suas memórias dela. A primeira memória é uma memória de culpa, a segunda memória é a memória da mentira, né, que você comentou, né? Você quer contar? Não, essa cena para mim foi muito forte. Não aconteceu comigo, mas aconteceu coisas muito semelhantes. Quando ela chega em casa com o frasquinho, ela trabalhava ainda no laboratório, no hospital, e pediram para ela fazer o exame de urina para ver se ela estava sóbria, se ela não estava usando droga, porque isso era uma coisa proibida. E ela chega com aquele frasquinho e pede para o neto, a avó, a mãe pede para o filho fazer xixi naquele pote para ela levar no hospital. E ele se recusa, ele falou, menino, novo ainda, quer dizer, a gente pensa que os nossos filhos não estão conscientes das situações, o garoto era novo, quer dizer, novo, 12, 13 anos, mas era novo. Ele falou, não, eu não vou fazer xixi, por que a senhora está usando? Ele questiona ela, a senhora está usando, quer dizer, ele impõe a ela uma situação de confronto perante a situação. E ela diz, faz por mim, faz por mim, faz por mim. Aí ele pega o frasco, joga nela e fala, não vou fazer. E aí ele sai, vai lá para o fundo da casa, e vem a avó, que é a Glenn Close, com uma participação magistral, como sempre, e começa a falar com ele, ela é sua mãe. E eu anotei essa frase, porque essa frase, para mim, foi marcante, né? Ela fala assim, sei que não é o certo, a avó fala, mas ela é a sua mãe. Quer dizer, ela transferiu a responsabilidade para ele da coisa da mãe. E como vó, é até difícil. A dona Mara está agora fazendo o trabalho do grupo Sempre é Tempo, justamente porque os avós, muitas vezes, numa situação de querer acolher e cuidar, abrem. E o pior, ela fala assim, talvez, se ajudarmos desta vez, tudo vai mudar. Quer dizer, sempre a gente faz errado, tentando cobrir um buraco e achando que dessa vez vai mudar, quando na mudança não é isso, né? Essa cena foi muito forte, viu, Lu? Muito bem. E aí a gente tem, essa cena é fortíssima, porque por que a avó faz uma coisa dessa? Porque a avó tem 1 tonelada de culpa nas costas, né? Você assiste o filme para você ver por quê, porque aquele trauma vem carregando de geração em geração em geração. É muito duro. E eu queria falar rapidamente as nuances desse relacionamento mãe e filho, que vale para todos os relacionamentos entre um codependente e um dependente químico. Primeiro ponto é justamente fazer a pessoa se sentir culpada, né? Eu moro nessa porcaria dessa cidade, vocês me trouxeram para cá, e joga a culpa. Segundo ponto, a mentira. Não, eu não estou usando esse meio quilo de maconha que está aqui, é do meu primo, que ele deixou a mochila aqui, a gente ia para o Paraguai e tal. A mãe, no filme, ela mente também, e ela faz ele mentir. Terceiro ponto, a ideia de fazer com que a pessoa que está querendo falar de sobriedade, está querendo falar de consistência, fazer com que essa pessoa se sinta incompetente. Isso em inglês tem um nome, é evidência de incompetência. É um recurso que o manipulador usa para fazer com que a pessoa lúcida duvide de si mesma, se envergonhe, ache que o que ela está falando não está certo. Então, ela fala para o menino assim,
Você, com esse seu diplominha de advogado aí, o menino é gênio, o menino é super inteligente. Fala, você com esse diplominha, o que você conseguiu para mim? Uma porcaria ficar aqui um dia nessa unidade de tratamento. Quer dizer, em vez dela dizer, que pena que eu te arrastei para cá porque eu recaí, ela não fala isso. Ela joga para que ele se sinta incompetente. Você está traindo as suas raízes, você não pertence a nós mais. Ela, no decorrer do filme, são vários exemplos, é bem sofisticado, eu já assisti 2 vezes, vou ver mais uma. Ela joga um contra o outro, joga o irmão contra a irmã, ela faz tudo, menos assumir a responsabilidade dela. Por sinal, por falar de irmã, Luciana, uma das cenas também que é muito forte para mim, quando a irmã liga para ele e ele está no meio daquela entrevista com os caras que para contar, né, que a mãe teve overdose, e ela fala: "Você não vem para cá? Venha para cá." Você não vê, sabe? Ela tira ele do. Isso aconteceu já com várias pessoas, tenho certeza. A pessoa está dentro do equilíbrio, fazendo uma coisa, acontece uma coisa fora relacionado a isso, a pessoa perde o chão. Tanto que ele volta para a mesa desequilibrado, trata as pessoas, né? Quantas vezes Mal. quantas vezes a gente não perde o controle? É isso mesmo. Essa cavação de poço que a gente acaba fazendo, achando que ajudando de uma forma inadequada o dependente químico, ele vai se dar conta de que o codependente está dando a alma e o coração picadinho, não adianta. Ele vai tomar tudo, ele vai cheirar o apartamento da avó, ele vai pegar a aposentadoria da mãe, ele ou ela, sem a culpa, ela é apenas circunstancial. Por quê? Porque a drogadição altera a central de recompensa da pessoa. Nada mais é importante a não ser a central de recompensa. Ao ponto de que, uma outra coisa que essa mãe mostra bem no filme, a pessoa que está lidando com a dependência química, ela tem uma certa anestesia emocional, ela tem uma falta de empatia com as outras pessoas. Ela sente um pouquinho, o pai morreu, a mãe morreu, tá. Mas, na verdade, há uma anestesia emocional. Porque se ela não se anestesiar, como é que ela vai conseguir pedir que esse filho, que está no meio de uma das situações mais importantes, se você perder a sua conta no escritório de direito, arruína a reputação do filho. E ela não hesita, até o final, ela pede o que for para ela ter acesso à substância. Fique aqui, fica, mas não para ficar para fazer companhia para ela. É para ficar para ser usado. Então, ela talvez não fosse assim quando ela era mais jovem, antes da dependência química. Ela era uma moça que engravidou muito cedo, que também vinha de uma casa onde havia drogadição, onde havia dependência química. Então, a gente não quer repetir o passado, mas a gente repete. Né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Já que você falou disso daí, a Roseli está perguntando aqui, a Roseli está fazendo uma pergunta. Não sei, eu não entendi muito, mas vamos lá. Doutora, e quando ela roupa as figuras? Roupa as figuras? Roseli, se pudesse dar uma olhada nessa tua frase aqui, porque eu fiquei meio em dúvida para fazer para a doutora Luciana. Quando ela roupa as figuras. Eu não sei se era roupa as figuras, eu não sei o que ela quis. Bom, vamos aguardar. A Roseli podia repetir a pergunta. Repete para nós, Roseli. Ela, na verdade, ela faz alguns atos de furto, né? Ela também é uma pessoa com muito pouco controle dos impulsos. E tem uma cena em que o menino fala para ela assim: mãe, mas a gente vai mudar de novo para a casa de mais um namorado tantas vezes. Então, às vezes, a pessoa que está na dependência química imagina soluções rápidas. Ela fala para ele: vai ser ótimo, ele tem um filho, vocês vão se dar super bem, eles têm acho que é sinuca, alguma coisa, vai ser ótimo. Então, é uma superficialidade para solucionar os problemas que é mais um sintoma de quão imatura ela é emocionalmente. Então, a busca da sobriedade para uma pessoa que está nesse ponto é uma busca que precisa de muito apoio
muita tolerância, tolerância no sentido de compreensão, mas muito limite. É porque, imagina, é uma pessoa que está emocionalmente como se ela tivesse 2 anos de idade. Então, você lembra quantos limites você tem que pôr numa criancinha com 2 anos? Né? É muito. Então, emocionalmente, ela é uma mulher muito imatura. Quando ele colocou aí, ó, quando ela furta as figurinhas do comércio. Ela furta porque ela acha, ela quer a solução rápida. Ela quer a solução rápida. Então, e ela se acha no direito de. No direito de. Você vê como é que ela é crítica com tudo. Ela é crítica da sociedade, ela é crítica da mãe, ela é crítica do pai. O pai era um codependente, o pai facilitava a vida para ela, né? Ela é crítica da filha. E ela é crítica desse filho, que é um filho... Você não achava que quando ela roubou a figurinha e trouxe para ele, aquilo lá não é um ato de conexão com o garoto, para falar, sou sua amiga, sabe? Porque aquele ato de dar não é para trazer ele mais para perto ainda, porque isso, na verdade, só torna dependência, né? O cara fica cada vez mais dependente. São 2 roubos nesse filme. Esse roubo e quando ele rouba a calculadora. Porque ela rouba a figurinha de maneira a construir exatamente isso que você falou, Ronaldo. É uma cumplicidade. Cumplicidade. Como alguém que quer, ele está usando e ele vai pegar um amigo que está lá na recaída, que está tentando se sair fora e fala, não, vem cá, vamos lá. Então, é uma cumplicidade. Você também trespassa os limites. Ela rouba pílula e ela rouba figurinha para ele. E é também uma ideia dela virar uma heroína. Tá vendo como eu sou bom? Então, esse é o pai, que é alcoólatra, que é dependente, eu falo alcoólatra porque eu sou velha, é alcoolista, e ele tá lá no bar, o filho chega, ele deixa o menino tomar sinuca, ele deixa o menino dar uma bicadinha na cerveja dele, ele fala, esse aqui bate um bolão. Então, é uma situação que é torturadora para a criança. Porque é um pai que é afetuoso de vez em quando, e de vez em quando ele é um monstro, que a criança não reconhece, né? Então, a criança, isso causa tanto dano, é tão triste, que eu cuido de criança, então eu sei o quanto dói, né? E o segundo roubo é um roubo que ensina uma lição. Ele tira uma nota baixa na matemática, que é a realidade, o professor fala para ele, amigo, você precisa estudar. E aí ele vai e rouba uma calculadora. E a avó toma decisões e estabelece um limite para o poder de causar dano do dependente químico. Que isso é uma coisa que a família sempre pode fazer, né? Eu amo você, mas eu não amo as escolhas que você faz. E se as escolhas que você faz estão fazendo você magoar crianças ou animais, ou o que for, você tem que proteger os inocentes nessa história. É nosso dever moral. E a avó, ela finalmente chega e fala, não mais. Agora você não vai mais ficar nesse ambiente tóxico com a sua mãe. E ela tira o menino da companhia da mãe e compra a calculadora para ele. Ou seja, a gente não rouba, a gente compra. E ele fala para ela, ela é pobre, a gente sabe que ela é pobre, e que aquela calculadora custou uma grana. Ou seja, a mãe rouba algo que não tem valor nenhum, mas a avó entrega aquilo que tem muito valor para ela. A realidade, o princípio de realidade. Então, é um paralelo aí no filme, né? Eu não estou conseguindo ler os comentários do pessoal, a gente já está quase terminando, queria ver se eu deixei alguma coisa para trás. Você está mudo, Ronaldo? Espera aí. Tá pronto. Não, os comentários que passaram, eu já coloquei, não sei se você leu todos, mas tinha esse do furto, a Roseli estava comentando sobre o exemplo, né, que na verdade a mãe dando aquele exemplo é o que ela estava fazendo, trazendo para ele, né, esse exemplo, né. Tem um outro comentário aqui que a Daisy falou, ó, uma parte da sociedade com maior poder aquisitivo tem esse costume de esconder de todos essa condição de ter uma dependência química para as pessoas, né, e tem receio de buscar ajuda para não se expor.
Já tive famílias que me pediram sigilo e tal. Não, são coisas que a gente tem encontrado. Agora, uma das coisas que eu também queria comentar, né, que para mim foi muito marcante, porque a gente, como dependência e como codependência, Lu, e eu queria que você explicasse isso um pouco para a gente, situação clássica, você quer se livrar do problema, mas você está preso na pessoa que está usando a droga ou que está dependente química. Então, eu volto para a cena onde ele leva a mãe para o quarto, vai comprar comida para a mãe está, quando ele volta com a comida, ela está no banheiro, porta fechada, ele arrebenta a porta, ela está com a seringa, ele joga a seringa no vaso, ela se joga para dentro do vaso para pegar a seringa, muito forte e tal. Mas aí, em seguida, a cena seguinte, eles vão para a cama. Eles estão na cama. E ela está deitada na cama e sempre acontecia isso. Quando ela... Peraí, tá todo mundo aí. Girls, para lá, por favor. Ok, go ahead. Então, o que aconteceu para mim, uma coisa que aconteceu que marcou muito para mim foi justamente isso. Na cena seguinte, ela está na cama, deitada, e essa cena apareceu já quando ele era jovem. Ela está na cama deitada, ele está dando uma dura nela, e ela estende a mão para ele. E a mão trêmula, e ele vai lá e pega na mão dela. Quando ele era jovem, ele fez isso. E isso conectava. Ela, quer dizer, ela não ia sair da droga, mas ela manteve ele preso a ela. E ele não se soltava disso. E nesse momento, ele fala isso: eu te amo, mas não aceito o que você faz de errado. E larga ela e vai embora, para que ela faça a mudança dela. Então, eu queria isso que você comentasse. Essa é uma questão muito séria da codependência. O dependente químico, quando ele quer e ele precisa, mais do que quer, quando ele precisa usar a pessoa, ele gruda essa pessoa numa situação que a gente chama simbiótica, ou seja, eu não vivo sem você. Né? Que não é verdade, eles vivem sem a gente, mas eles criam essa impressão de dependência nos momentos que lhes é conveniente. Então, qual que é a diferença entre uma dependência saudável e uma dependência que é codependência? Na dependência saudável, ela é uma via de duas mãos, e um pode contar com o outro e o outro pode contar com um. Na codependência, o codependente dá a impressão de que ele precisa da outra pessoa até que ele consiga o que ele quer. Depois, ele tem uma sinalização clara de ruptura. Eu não preciso de você. Então, ela consegue falar para ele assim, olha, pede aquele sanduíche que a gente gostava, tarará, ele vai todo feliz. Quando ela só pediu uma coisa diferente para dar mais tempo para ela poder usar a droga. Ou seja, ela estava num momento de manipulação, utilizando uma memória afetiva do filho para conseguir explorar. Isso é muito comum. O dependente químico, ele é cruel. Quem faz isso com alguém é cruel. Não que ele queira ser cruel, mas ele é cruel. Ele é tóxico. Por quê? Porque o codependente já foi, na sua infância, uma pessoa que não teve um relacionamento afetivo muito seguro. Por que é que a gente aceita uma relação de codependência? Porque a relação de liberdade, de ajuda mútua, ela tem momentos de separação. Eu sou eu, você é você. E nós nos amamos, mas eu sou eu, você é você. O codependente não, ele se junta e fala, eu só funciono com você. Mas é uma mentira, ele só faz isso porque assim ele consegue usar droga por mais tempo e com mais recurso. Então, é muito doloroso para o codependente fazer aquilo que o menino faz. Quando ele fala, dessa vez eu não vou ficar, não. Ela diz para ele, fique sabendo que no dia seguinte ele tem que dirigir e que no dia seguinte ele vai ter a entrevista mais importante da vida dele. Só para ela ter uma pessoa ali para dar um dinheirinho para ela comprar outra dose de heroína, ela sacrifica o futuro do filho. Como uma pessoa que tem uma dependência química e não vai no enterro da avó, perde o emprego que o pai calçou a cara lá e pediu para dar uma posição para o filho. Na verdade,
o dependente químico não consegue ser empático, é difícil para ele, né? E aí, falando daquilo que você falou, você dizer eu te amo, mas eu não vou ficar nesse relacionamento, eu acho que é um processo, eu falei numa palestra, Ronaldo, que já pediram para eu repetir essa palestra, que é a questão das metas no amor exigente, né? O amor exigente começa com metas bem pequenininhas, para você se fortalecer na sua capacidade de estabelecer metas. Porque o codependente, ele tem fragilidades de estabelecer suas próprias metas. Porque ele depende da meta do outro, né? Então, no momento em que você se fortalece, que você começa a pensar no seu dinheiro, na sua hidratação diária, tomar sua água, comer sua comida, fazer sua caminhada, fazer suas orações, você começa a descobrir que você não pode aceitar o abuso que vem de um dependente químico. Porque esse abuso não vai levar à recuperação. Abuso não recupera. Abuso não recupera ninguém. Então, para que a gente vai tolerar abuso? Então, é importante o codependente se fortalecer emocionalmente, buscar os grupos de apoio, não ter mais vergonha da sua condição, para aceitar aquele amor que o menino recebe no filme. Ele abre que ele tem uma mãe com uma dependência química e recebe o afeto que ele precisa receber, né? Naquele momento, um afeto não dependente, né? Então é isso, eu acho que exige muita coragem para você abrir mão do falso afeto, que é esse afeto que é explorador, e buscar um afeto melhor, um afeto que tem fronteiras, que tem, olha, eu faço até aqui, daqui para frente é com você, né? Então, mas mãe, eu não quero te ver nunca mais. Isso corta o coração de uma mãe. Alguns nunca mais vão voltar, outros vão, mas a mãe tem que aguentar e dizer, eu fiz o que eu podia, eu vou buscar o afeto que eu mereço em outro lugar, eu não tenho só meu filho, né? Tem outras fontes de afeto. Isso, a Norma Santos está perguntando o nome do filme, Era Uma Vez um Sonho, que até a Tininha acabou de responder. O filme que nós estamos falando é o Era Uma Vez um Sonho, que está na Netflix, viu, Norma? Não perca. E agora, continuando sobre isso, sabe, Luciana, eu acho que você pode também explorar, por exemplo, uma mãe falar, a situação do mãe e filho, né? A mãe ter aquele sofrimento com o filho é uma coisa, o filho ter o sofrimento com a mãe tem o lado da responsabilidade, por que às vezes fica tão difícil para um filho tomar uma atitude contra a mãe, por exemplo, ou contra o pai, né? O que você acha que vai nesse sentimento? É a responsabilidade do criador? Eu acho que você tem razão. É muito difícil para os filhos que foram muito pequenos quando começou a dependência química. Você era uma criança muito frágil, muito vulnerável. Então, as emoções que acompanham a relação com os pais são relações muito fortes e muito intensas. Então, tem filho que tem medo do pai, pavor, né? Então, imagina, a criança está dormindo com 9 anos, 10 anos, ele escuta gritaiada, a mãe pedindo, não grita, vai acordar as crianças. Já acordou. Então, para esse menino, no futuro, crescer e não ter medo de enfrentar esse pai e falar assim, pai, eu vou tirar a chave do seu carro, você não vai dirigir. Você já bateu o carro, você não vai dirigir. Ou falar, pai, eu não vou pagar o conserto do seu carro. É mais difícil, porque ele conheceu esse homem como sendo um todo-poderoso, né? Então, é muito, muito mais complicado. Eu queria também falar um pouquinho sobre, em algumas questões familiares, a gente já está terminando, eu sei. Não, fica tranquila, Lu. Fica tranquila. Em que tem um irmão que é dependente químico e tem um irmão que não é, que é sóbrio, né? E eu vi um post ontem na internet que me chamou muita atenção, que o dependente químico queria que o São o ajudasse a consertar um computador, que ele precisava mandar um e-mail. E o São estava ocupado, falou, não vou fazer. E aí o dependente químico dá um piti, rola no chão, quebra o computador, corta a mão, vai parar no hospital, e aí a mãe se volta contra o filho São e fala,
que custava você ter consertado o computador? Ou seja, ela não percebe o quão doente esse outro rapaz está, ao ponto dele não tolerar uma espera, né? De eu estou fazendo alguma coisa, não vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Então, é muito complicado quando o que não é adicto vira-se para a estrutura familiar e fala, eu não quero mais fazer parte disso. E, às vezes, o mais saudável é realmente o isolamento. Olha, eu vou mandar cartão postal, eu vou mandar cesta básica, eu vou mandar o que for necessário. Mas toda vez que você vem aqui, nós temos uma situação de abuso emocional. Isto não queremos. Isso eu não quero. Então, isso é muito difícil especialmente para os brasileiros. Porque na nossa cultura, fica todo mundo amontoado até casar, né? Isso não é tão comum aqui na cultura dos Estados Unidos, né? O que é um pouco mais individualista, né? Então, você não vê esses comportamentos tão frequentemente. Mas é importante e é saudável a pessoa que não tem o problema da dependência química e está sentindo que está sendo abusado emocionalmente, abuso emocional, falar assim, não quero. Eu posso ajudar você. Tem força para isso, os grupos de apoio estão aí para isso, né? A gente sempre fala, nunca, não fique só. Quando você estiver enfrentando uma situação dessa, procure grupos de apoio para te dar essa estrutura para que você tenha a segurança de afirmar algumas coisas. Não quero isso, não concordo com isso, mas isso exige um trabalho de grupo, né, Lu? Vamos fechar o grupo com chave de ouro. O grupo é a família substituta que nós não tivemos. No grupo, presta atenção, no grupo, ninguém te julga, as pessoas não fazem fofoca de você, as pessoas não têm expectativa com relação ao comportamento, ninguém te pede nada, né? Alguém no grupo foi lá e pediu, você tem que vir ano que vem, na semana que vem, você tem que trazer tal coisa, nada. E é um grupo sóbrio, é um grupo que não fica feliz quando está embriagado, ou usando droga, ou passando um baseado. É um grupo, você pode observar que o grupo de apoio, embora o povo chore, eu participo também. Eu partilho também, eu estou falando de mim. A gente chora, a gente fica com dó do outro, a gente tem experiências emocionais, a gente coloca as nossas próprias feridas, mas no final a gente ri, a gente se abraça, né? Agora com o Covid a gente não está se abraçando, mas eu descobri os grupos virtuais, né? Então, a gente sabe que nesse grupo tem uma família substituta que nos apoia, tem espelhos melhores, né, para nós. Então, a gente consegue notar coisas de uma forma mais clara, né? Então, estou vendo que teve uns comentários aqui sobre o filho sóbrio, né? Então... Eu vou pôr a Cláudia Neves Vieira, a minha querida Cláudia Neves Vieira, uma grande voluntária do Amor Exigente, responsável, ela é coordenadora regional de Guarulhos, e teve com a gente no projeto Mães da Luz, inclusive, teve junto comigo, com o Miguel, com o Fábio Antunes, e ela falou isso, falou tudo. Uma vez, meu filho caçula me disse, eu vou ter que usar drogas para você me notar, mãe. A partir desse dia, eu mudei. Você está vendo? Parabéns, Cláudia. É muito fácil a gente se deixar manipular e pensar naquele filho. A parábola do filho pródigo não é à toa que ela foi escrita. Ela fala da ligação emocional intensa com aquele filho que, como disse aquela música da Elis Regina, né, que é do Renato Teixeira, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. Quer dizer, esse é o irmão que você sente, assim, onde será que está? Onde será que está dormindo? Mas, na verdade, o outro também está ali para você, está disponível, para você ter o prazer de ter um relacionamento com alguém que não precisa de você. Isso é que é bom, ter um relacionamento com alguém que não precisa de você. A namorada do menino não precisa dele, mas ela o ama. É essa a diferença. Então, acho que é um filme muito bacana, acho que a gente tem que encerrar, e a gente vai
vai convidar todos, né, que nos assistirem daqui para frente, que assistam o... E você sabe, só fechando, o que você falou que para mim foi muito interessante, e eu lembro sempre da dona Mara, ela fala, o grupo é importante justamente por aqueles famosos 5 R's que ela fala, né? Reconstruir estrutura, a estrutura da casa está toda destruída, ali no grupo você pode reconstruir a estrutura. O outro R é redesenhar o que devemos ser, nós mesmos estamos perdidos naquela relação. Ali nós temos, no grupo, a gente tem a chance de redesenhar o que a gente quer ser. E ela fala, redefinir como nos relacionar, restabelecer novos limites e reorganizar normas e regras. Esse 5R, ele é realmente muito, muito importante para nós que passamos por esse processo e vivemos dentro dele, né, Lu? Então, com certeza. Mas eu queria realmente te agradecer muito, Lu, porque foi graças à tua ideia daquela hora de fazer essa live com o pessoal e trazer esse assunto tão maravilhoso, né? Eu acho que todo mundo que assistiu vai assistir de novo, quem não assistiu vai assistir com certeza, né? E é isso. É isso mesmo, gente. Vamos... cada vez melhor. Como é que a gente fala? Força, fé e alegria. Gente, muito obrigada, Ronaldo, pela essa oportunidade. Eu queria mencionar o nome de um menino, que é filho de uma das minhas grandes amigas, que faleceu de uma overdose aos 19 anos. O nome dele é Ian, e é em nome dele que eu dedico todo o meu tempo, porque ele não conseguiu vencer os opiatos e a heroína. Ela o venceu aos 19 anos. E toda vez que eu faço alguma coisa, mesmo que seja no Brasil, eu compartilho com a mãe dele, olha, falei o nome do seu filho mais uma vez. Então, em nome daqueles que pereceram nessa luta, que nós estejamos na luta por uma sobriedade. Na luta pela sobriedade, nossa e daqueles que nós amamos. Com certeza, eu te agradeço muito. Eu concordo com você justamente na lembrança de pessoas que passaram pelo processo, que nós estejamos firmes, né, juntos e firmes, para superar mais uma situação dessa, e juntos, né, Lu? E com certeza, como eu falei com você, nós em breve vamos fazer mais uma live falando de outros filmes, nós temos ótimos filmes por aí, e a Lu é uma psicóloga, vai poder ajudar a gente muito em outras teorias que a gente pode trazer aqui. Lu, um beijo no teu coração, eu tenho certeza que eu estou beijando a sua mãe também, porque eu amava demais a sua mãe, e eu tenho certeza o quanto você gosta da gente para estar disponível aí com a gente, tá bom? Estou firme contigo, e se Deus quiser, um dia nós vamos fazer uma caminhada, porque eu sei você caminhada é uma das melhores ferramentas para a gente conseguir a sobriedade, é a caminhada. Um dia, quem sabe, nós fazemos a caminhada do amor exigente. Tá certo. Faremos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Muito obrigado para todos. Boa noite. Eu não pude agradecer aqui, mas foram perfeitas a presença de vocês e os comentários, viu, pessoal? Um abraço, tchau. Um beijo no teu coração, Lu. Obrigado por tudo, viu? Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau. Tchau.